Sexta-feira chegou, Brasil Esportes também, dia 20 de março de 2015. E a semana para os times brasileiros foi excelente, porque ontem o Cruzeiro conquistou sua primeira vitória na competição e o primeiro lugar no seu grupo. Os estaduais voltam com tudo neste final de semana com alguns clássicos. O Flamengo recebe o Vasco no Maracanã, o Atlético Mineiro empolgado com a vitória na Libertadores joga com o América Mineiro e no Campeonato Pernambucano tem o clássico dos clássicos. E hoje vamos comentar como será a primeira etapa da Stock Car 2015. Será aqui em Goiânia, no Autódromo Internacional. Mas o primeiro assunto é Libertadores. Vamos conferir os resultados de ontem. Olha aí, pelo grupo 5, o Palestino empatou com Montevideo em 1-1. Pelo grupo 6, o River Plate empatou com o Juan Aurich. E olha que esse jogo foi muito bom. O Juan Aurich conseguiu empatar a partida, né, aos 47 minutos do segundo tempo. Vamos lá. Grupo 7, o Atlético Nacional perdeu para o Barcelona do Equador por 3-2. É isso aí. Vamos então comentar como foi a vitória do Cruzeiro ontem fora de casa. E André, o resultado foi bom, mas pela primeira vez assim no ano, pela primeira vez no ano não. Eu acho que pela primeira vez a gente viu um Cruzeiro assim, sem domínio da partida, e o próprio técnico Marcelo Oliveira, no final da partida, disse que essa foi a pior partida comandada por ele na frente do Cruzeiro. Impressionante, parece que o Cruzeiro foi o primeiro jogo dele na Libertadores, sabe? A gente não conseguia ver confiança dos jogadores, eles entraram pilhados, era chutão pra cima toda hora, o meio de campo, a gente não conseguia ver jogo no meio de campo, o Mena não jogou bem ontem, e quem salvou o time foi o Marquinhos, que deu assistência para o Leandro Damião no primeiro gol e acabou fazendo o segundo gol do Cruzeiro. O resultado é ótimo, ele é o líder do grupo, mas se for para continuar com esse futebol assim, não vai passar das oitavas de final, não. O Marcelo chegou a dizer que foi o pior jogo dele no Cruzeiro. Mas tem aquela história, rugamos mal, pero ganhamos, né? Então, o que importa é a vitória. Teve dificuldade no decorrer do jogo e, por sorte, essa pior partida aconteceu contra, talvez, o adversário mais fraco que o Cruzeiro enfrentou. Exato. Na era Marcelo Oliveira. Então, o que importa é ter vencido o jogo. Pior seria se tivesse empatado ou perdido para um time, com todo respeito, insignificante como é o Mineiros da Venezuela, que está sem treinador, mandou um monte de jogador embora, está em crise. O futebol venezuelano já não é lá essas coisas. E esse time é o 8º colocado lá, imagina. Bom, André, mais uma semana encerrou, né, de Libertadores para os brasileiros. Corinthians ganhou, São Paulo também, Atlético Mineiro, Cruzeiro e o Internacional conquistou um empate valioso fora de casa. Dá para cravar? Será que os 5 brasileiros vão conquistar uma vaga nas oitavas de final ou você tira um? Eu acredito que os 5 vão se classificar. Os 5? Eu acredito na classificação dos 5. Por exemplo, André, mas e o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro ele ressurgiu. A vitória do Atlético Mineiro fora de casa, ela parecia quase impossível contra o Santa Fé. E eu acredito que é possível, por exemplo, contra o Atlas do México. O Atlas ele joga melhor fora, o Atlas tem dificuldade em casa. E ele vai ter os compromissos em Belo Horizonte, então acho que dá para vencer. O São Paulo, ele entrou no páreo a partir do momento desse gol aí do Michel Bastos. Ele venceu um jogo importante, um jogo decisivo, e isso vai dar confiança e vai jogar a responsabilidade toda para o São Lourenço. E agora confira o Pronto Falei. O Grêmio já entrou com um pedido na CBF e tem o apoio de metade dos participantes do Campeonato Brasileiro. Em torno de 10 times apoiam a proposta do time porto-alegrense de mudar a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro, que desde 2003 é por pontos corridos. Pontos corridos, na minha opinião, é a mais justa de todas as fórmulas de disputa. O campeão é realmente o melhor time da competição. Eu acho injusto você ter que disputar uma final depois de você disputar um campeonato praticamente por pontos corridos, como quer o Grêmio.
Disputa 38 rodadas e depois se faz uma decisão. É como se você disputasse uma competição nadando todo o Oceano Atlântico e quando você chega lá do outro lado, você não é o campeão. Você vai ter que disputar uma final numa piscina de 100 metros rasos. Já pensou? Então, eu considero extremamente injusto. Competição por mata-mata já tem demais. Campeonatos estaduais tem mata-mata. Copa do Brasil tem mata-mata. Libertadores Sul-Americana. Precisa de uma competição que favoreça o planejamento e a organização dos times. E o futebol evoluiu muito. Quem pede a volta do mata-mata são só os perdedores. Pronto, falei. E agora o assunto é campeonato baiano. Vamos conferir quais são os jogos das quartas de final, jogos de volta já neste final de semana. Olha aí, amanhã, às 6h30 da tarde, Vitória joga contra o Colo-Colo. Primeiro jogo ganhou de 2-1, então já está com a classificação na mão. Se empatar, já está na semifinal. Ok. O Vitória da Conquista no domingo joga contra o Bahia de Feira. Primeiro jogo foi 0-0. No domingo também o Bahia joga contra o Galícia às 4h da tarde. Esse aí tá classificado, só vai esperar o outro adversário aí para saber quem vai enfrentar na outra semifinal. Bahia ganhou de 5, né, no jogo passado, né? 5. E o Jacuipense no domingo joga contra o Juazeirense às 4h da tarde. É isso aí, semifinal do Campeonato Baiano, a gente já vai conhecer no domingo à noite. É isso aí, vamos lá para o nosso primeiro intervalo nessa sexta-feira, porque ainda hoje no programa vamos comentar sobre o clássico entre Flamengo e Vasco no Maracanã e também de volta ao Brasil Esportes. E agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida nesta sexta-feira. Começando com a gata Alessandra, lá de Praia Grande, Santa Catarina. Ela tá com a camisa do Grêmio. É do Grêmio? Isso. Obrigado, Alessandra. Olha a Andréia. Andréia é lá de Guarulhos, São Paulo, toda no batom, bonitona. Valeu, Andréia. Andressa e Anthony, os dois são de Maceió, Alagoas. Elivan de Belém do Pará, tá trabalhando lá, ó, tá? Oh, valeu, Elivan. Olha o Erivaldo de Vitorino Freire, Maranhão. Valeu, Eri. Geraldo e Maiara de Souza, Paraíba. Nem precisa falar que eles são flamenguistas, né? Valeu aí. Jorginho. O Jorge é lá de Salgado, Sergipe. Dois vascaínos. Dois vascaínos, né? Olha aí o corintiano Josemar. Josemar lá de Maceió, Lagoas. Valeu, Josemar. Leandro lá de Caraguatatuba, São Paulo, corintiano, também tá em cima de um lugar lá, tá no alto, né? O Márcio todo tranquilo, segurando o chimarrão no celular, com o chapéu, lá de São Luís, do Maranhão, valeu! Olha o Márcio Legramante, de Santiago, Rio Grande do Sul, tá no jogo do Bolívia, querida, né? Houve uma inversão aí, o Márcio Legramante é o que tava com a camisa do Santos. Ah, tá. O Márcio de São Luís é esse que tá aí com a camisa do Bolívia, querida. Houve uma inversão aí, mas tá corrigido agora. O importante é que vocês apareceram. Vocês aqui, apareceram, né? Aí, obrigado a eles. Olha aí o José Luiz, lá de São José, Santa Catarina, torce pro Inter. Valeu, José. Tem mais? Aí. Para você que deseja aparecer no nosso programa, é muito fácil, basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade. Eu quero aproveitar para mandar um beijo para minha amiga que está lá na Bolívia, em Cochabamba. Érica, um grande beijo para você. É, em Cochabamba, lá na Bolívia. É possível sintonizar em toda a América Latina via satélite a TV Aparecida. Um abraço a todos que estão acompanhando o Brasil Esportes. Recados aqui, Luciano? Vamos lá, manda abraço. Um abraço aqui pro Jorge Antônio, lá em Teresópolis, Rio de Janeiro, região serrana do Rio, vascaíno. Gostaria de saber quem é favorito para ganhar o clássico, Flamengo ou Vasco? André, mande um abraço para minha família e também para minha namorada Aline. O programa de vocês é 1000. Muito obrigado. Pergunta difícil que ele fez, hein? Mas o Flamengo tem um time melhor. Então eu tenho que sempre apontar o que está melhor no momento. Se bem que o tal do clássico, ele aberto, apronta, né, surpresas. Por exemplo, o Botafogo vinha numa sequência fantástica. Perdeu pro Fluminense. Exato. Fluminense, o povo tava falando até de derrubar o treinador. Aí o Fluminense foi lá e ganhou do Botafogo. E Flamengo e Vasco é imprevisível, né? Manda um alô para o Leonardo aqui em São Luís, no Maranhão. Tá todo mundo ligado. Um abraço para a cidade de São Luís. Todo mundo ligado no Brasil Esportes. J. Carlos lá de Cascavel, Ceará. Flamengo continua favorito contra o Vasco?
Ih, acho que vai ser só Flamengo e Vasco, né? Os assuntos hoje aqui no programa. André, o Zico nunca ganhou uma Copa do Mundo. Ele, pela seleção, atuava bem como no Flamengo. Para você, o Zico foi melhor 10 do Flamengo e qual foi o segundo 10 do Flamengo? Odilim de Igarapava, São Paulo. Mande um abraço para Eliane Santana, Fogolho Dominguinho, em Camilo, no Maranhão. Olha, camisa 10 no Flamengo teve muitos jogadores fantásticos. Teve o Petkovic, mais recente, teve o Zizinho, mais antigo. Eu colocaria nessa lista o Zizinho depois do Zico. E terceiro, o Petkovic, entre os camisas 10 do Flamengo. E ele nunca ganhou a Copa, mas como disse o Armando Nogueira, né? Azar da Copa do Mundo. É isso aí. Bom, a presidenta Dilma Rousseff assinou a medida provisória para refinanciamento das dívidas dos times brasileiros. O sentimento que nós tivemos nas discussões com os clubes, não houve essa premissa de que vai ser derrotado. Existe sim parlamentares que defendem determinados pontos de vista que a gente respeita. Vamos respeitar o Congresso, vamos respeitar as discussões, mas vamos fazer também o trabalho de convencimento junto aos líderes para que mantenha aquilo que o Ivo disse, né? O texto está muito bem consensual, ele tem uma proposta que vai além de refinanciar dívidas. A gente quer estabelecer, além dos fair plays, a gente quer que os clubes pensem também na perenidade do esporte. E nada melhor do que você ter um foco no futebol de base e, sobretudo, no futebol feminino. Nós vamos trabalhar, portanto, de forma muito ativa para o convencimento para que a gente aprove o texto completo. André, você está de acordo com essa medida? Eu estou 100% de acordo. A presidente Dilma fez um compromisso com o Bom Senso Futebol Clube, lembrando que essa lei não é só para o futebol. Os clubes querem renegociar as dívidas. Beleza, eles vão ter 240 meses. Os primeiros anos, os juros não chegam a 5% do faturamento anual, as parcelas. Então, vai ser assim uma mão na roda. Vai ser uma canja de galinha, assim. Vai ser fácil para eles parcelarem as dívidas. Vão ter certidão negativa, vão poder organizar suas despesas. Mas isso tem uma contrapartida. E a contrapartida é simples. Basta ter organização, não dever de novo e tem as penalidades. Se dever, vai correr o risco de ser rebaixado, de perder pontos e assim por diante. E também outros compromissos são simples. Se comprometer a investir em base e investir em futebol feminino. E também outra coisa que é simples, só que essa vai ter mais dificuldade, eles vão espernear. 2 mandatos de 4 anos. Um presidente de clube ou de federação vai poder ficar 8 anos. Só que eles querem ficar 80, 70 anos, 50 anos no poder. Eles só vão ter que obedecer essas regras para ter essas vantagens. Quem não obedecer não vai poder parcelar as dívidas e vai continuar devendo. É isso aí, último intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa vamos passar para vocês os jogos do Campeonato Gaúcho e, claro, comentar sobre a primeira etapa da Stock Car aqui em Goiânia no domingo. A gente volta já. E agora o assunto é Campeonato Carioca. Vamos conferir os jogos que acontecem em mais uma rodada neste final de semana. Olha lá, 11ª rodada, o Resende joga amanhã contra o Friburguense, Volta Redonda contra o Madureira e o Macaé contra o Bangu. O Fluminense joga amanhã contra o Tigres do Brasil, Bom Sucesso no domingo contra o Boa Vista, o Cabo Friense no domingo contra o Botafogo e o Flamengo, clássico da rodada, joga contra o Vasco da Gama. É isso. Antes da gente começar a falar sobre Campeonato Mineiro, André, você sabe que o Vanderlei Luxemburgo já passou no Flamengo 4 vezes. Isso. E nessas 4 vezes, o Vanderlei nunca perdeu um clássico para o Vasco. Será que essa história pode mudar? Ele vive intensamente o clássico. O Vanderlei ele respeita muito o adversário nesse tipo de jogo. Esse jogo faz a diferença. E a experiência do Vanderlei acrescenta um pouquinho de favoritismo para o Vasco, para o Flamengo nesse jogo. Isso. Agora o assunto é Campeonato Mineiro, porque tem clássico também. Vamos conferir aqui os jogos? 9ª rodada, o Mamoré joga contra o Tupi amanhã às 4 horas da tarde. Tombense no domingo contra o Atlético. O RT contra o Caldense no domingo. É isso aí, diretão aí para cá, pro campeonato. Continuando, Vila Nova
de Nova Lima joga contra o Democrata. Boa Esporte no domingo joga contra o Guarani. E o clássico da rodada, no domingo, América Mineiro joga contra o Cruzeiro. Agora, Campeonato Paranaense. Vamos conferir os jogos. O Coritiba amanhã joga contra o Futebol Clube Cascavel. O J. Malucelli no domingo joga contra o Londrina. O Rio Branco joga contra o Foz do Iguaçu também no domingo, 4 horas da tarde. O Operário joga contra o Paraná. Prudentópolis enfrenta o Maringá. E o Atlético no domingo joga contra o Nacional. Se não ganhar, já vai para a faixa do rebaixamento. É isso aí, bom. Não vai ter chance mais de classificação. Essa rodada é decisiva. André, vamos falar um pouquinho agora sobre o Stock Car? Vamos. Porque domingo no Brasil nós vamos acompanhar a primeira etapa da Stock Car que acontece no autódromo. Eu vou lá entrevistar os principais pilotos, que vão participar dessa etapa. E vai ser uma etapa especial, porque pela primeira vez, vão ter duplas, competindo. Então, olha aí, essas imagens foram feitas na manhã deste domingo. O André foi lá com o nosso cinegrafista, Oloerte. Conta um pouco para nós, André, porque você esteve lá, né? É verdade, né? A presença do Rubens Barrichello, tem a presença do filho do Alain Prost, Antônio Pisonia, Nelsinho Piquet. Então, um grande evento que acontece neste final de semana, a abertura da temporada 2015 da Stock Car, e no domingo a gente vai conferir aqui como é que foi essa abertura. Um grande evento e um autódromo lindo que tem em Goiânia, então no domingo a gente vai conferir. É isso aí. Para fechar o programa desta sexta-feira, vamos ler mais torpedos. E André, tem mais um assistindo a gente lá em Cochabamba. É o Rogério Gobi, que é baiano, mas está lá na cidade de Cochabamba. Um grande abraço para você, Rogério. Lembrando que está definido, Liga dos Campeões, vai ter PSG e Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Bayern e Porto, Juventus e Mônaco. Está definido também a próxima fase da Copa do Nordeste. A Champions League e a Lampions League, tá definida. Sport, Fortaleza, Bahia, Campinense, Ceará e Salgueiro, Vitória e América de Natal. Lembrando que nesse final de semana, pelo Campeonato Pernambucano, tem o clássico dos clássicos, Náutico e Sport. Rapaz, mandou aqui o recado, código 31 é Belo Horizonte. Poxa, por que as pessoas de BH não aparecem? Temos que aparecer também, uai. É só mandar a foto, mandar o nome aqui que a gente lê. A gente coloca. Tem que mandar primeiro. Tem que mandar primeiro. Obrigado pela participação. Boa tarde, Brasil Esporte. Tenho um filho muito talentoso para jogar futebol, porém moramos no interior de São Paulo e não temos a oportunidade para que meu filho mostre seu talento. Vocês podem ou conhecem alguma forma de conseguir uma oportunidade? Muito obrigado. Código 14, final 6420. Você vai ter que olhar aí na sua região. Na sua região, infelizmente, nós não temos essa informação. Olá, pessoal do Brasil Esportes. Aqui é o Rodrigo de Maceió. Gostaria de saber qual será o favorito do Brasileirão esse ano. Acredito que fica mais ou menos naqueles de sempre, né? Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo. Não muda. Os times mais estruturados que estão com um planejamento mais a longo prazo. Rapaz perguntou aqui quem é o melhor time do Rio de Janeiro, código 13 aqui. Acredito que nesse momento é o Flamengo. Galera do Brasil Esporte, manda um abraço para a torcida do Fortaleza, Jonas de Fortaleza. Um abraço, Jonas. Obrigado pela sua participação. Falem do CRB, Adriano de Japaratinga, Alagoas. CRB que demitiu o técnico, né? O Ademir Fonseca acabou saindo, e o CRB que neste final de semana volta a disputar o campeonato estadual, o campeonato alagoano. Então bora, André. Lembrando que nesse final de semana também tem o campeonato catarinense, e no campeonato catarinense nesse final de semana tem clássico entre Figueirense e Criciúma. O Inter de Lages vai jogar contra o Joinville e a Chapecoense vai enfrentar o Metropolitano. E o Avaí até agora não contratou o técnico para o lugar do Geninho. É isso. E bom, quero agradecer a participação de todos vocês, mas não se esqueçam, no domingo, 10 horas da noite, tem Brasil Esportes. Um ótimo final de semana. Tchau.